E aí, pessoal, beleza? Sou o professor Kleber Francisco, professor de matemática de vocês. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre fatorações de expressões algébricas. Olha só como nós evoluímos. Nós começamos com as operações fundamentais, estudamos potência, fração, radiciação, expressões algébricas, aprendemos a juntar monômios, beleza? Termos semelhantes. E hoje nós vamos fatorar essas expressões, beleza? Então vamos lá. Fatorações de expressões algébricas. É o processo de transformar expressões algébricas em um produto de expressões mais simples, beleza? Como assim? Existem alguns casos de fatoração. Vamos conhecer o primeiro caso, que é o fator comum em evidência, beleza? Eu vou pegar esse fator que está comum, vou colocar ele em evidência, tranquilo? Então, como é que eu faria isso? Eu vou simplesmente fatorar isso aqui. Eu percebo que nos meus dois monômios, eu tenho um x comum. Então, eu tenho ax mais bx. Eu consigo colocar o x em evidência, beleza? Daí vem o nome, fator comum em evidência. O x é comum em ambos os termos e eu vou simplesmente colocar ele em evidência, colocar ele separado, beleza? Então, o fator comum aqui é o x. Eu consigo escrever essa expressão algébrica da seguinte forma: x vezes a mais b, beleza? Se você fizer essa distributiva, x vezes a dá ax ou xa, beleza? X vezes b dá bx ou xb. Entenderam? Esse é o fator comum em evidência, onde eu tenho o x e eu vou simplesmente colocar ele em evidência. Para que eu tenho que aprender isso? Isso vai ajudar muito vocês. Quando vocês verem nas próximas aulas, que for ver equações, isso vai ajudar muito, beleza? Podem ter certeza. Então, aprendam a colocar em evidência. Se ele está sendo comum em ambos os termos, eu consigo colocar em evidência. Muitas das vezes isso vai me ajudar bastante, beleza? Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho 3x mais 3y. Professor, lá tinha o x comum. E aqui é x e y é comum. Verdade, verdade. O x não é comum. Mas quem é comum aqui? É o 3. Entenderam? A gente viu lá que era o x que era comum. Nesse caso, o 3 é comum. 3x mais 3y. Então, como é que eu faço? Eu coloco o 3 em evidência. O 3 em evidência vai ficar da seguinte forma. 3, aqui não tem nenhum sinal de multiplicação, mas a gente sabe que quando eu tenho um número assim, um parênteses, um número e uma letra, como está aqui, é uma multiplicação, por mais que não tenha nenhum sinal de multiplicação ali, beleza? Ou você pode colocar um pontinho entre esses números, beleza? Então aqui eu coloquei o 3 em evidência e fica x mais y. Perceba que é a mesma coisa aqui. Eu estou pegando o meu 3, que está aparecendo em ambos os termos, estou isolando ele, a gente fala essa palavra, isolar, beleza? Então eu isolo ele e repito a minha expressão. Ficou 3x mais 3y é igual a 3 vezes x mais y, beleza? Lembrando que a multiplicação, ó, o parênteses vem primeiro, então eu faço primeiro a soma, depois eu multiplico, ou eu simplesmente faço a distribuição. Quando eu fizer a distribuição, eu vou ter 3 vezes x, 3x, e 3 vezes y, 3y. Beleza? Bem simples. Esse é o fator comum em evidência. Vamos ver outro caso aqui, outro exemplo. Eu tenho 5x ao quadrado menos 10x. Quem é comum aqui? Se vocês perceberem, eu tenho x nessa expressão e tenho x nessa. Então eu sei que o x é comum. Mas eu só tenho só o x. Eu tenho o que aqui mais? Perceba que aqui eu tenho 5x ao quadrado. Quando eu tenho ele ao quadrado, eu tenho 5x vezes x. Beleza? X vezes x. E aqui eu só tenho simplesmente um x. E aqui, ó, eu tenho 10. Só que a gente sabe que 10 é múltiplo de 5. Então seria como se eu estivesse colocando 2 vezes 5 vezes x. Beleza? Então, se vocês perceberem, o que é que apareceu? Eu tenho 5x vezes x e 2 vezes 5 vezes x. Apareceu 5x, que é comum. Então, eu vou fazer o quê? Vou colocar esse fator comum. Perceba que aqui tem 5x
E aqui também tem 5x, só que o 5 está dentro do 10, beleza? O fator comum aqui nesse caso é 5x. E agora o que é que eu faço? Eu reescrevo da mesma forma, coloco 5x e passo multiplicando os termos que apareceram. Quem é aqui? Por quem eu vou multiplicar 5x para dar 5x ao quadrado? Perceba que o 5 permanece, só o x ficou ao quadrado, então eu vou estar multiplicando 5x vezes x. 5x vezes x, a gente aprendeu a multiplicar expressões algébricas, eu multiplico a parte, os coeficientes com os coeficientes e a parte literal com a parte literal, no caso, essas variáveis. X vezes x dá x ao quadrado, 5x ao quadrado. Bem simples, beleza? E aqui ficou menos 2. Por que ficou menos 2? Quando eu multiplicar com 5x, vai dar menos 10. Vamos ver? 5x vezes menos 2 fica 5 vezes menos 2, fica menos 10. E o x está sozinho, eu simplesmente coloco ele. Viu como é simples? Esse é o fator comum em evidência. Então temos outro exemplo aqui, para vocês fixarem bem essa ideia. Eu tenho 8x elevado à sexta potência menos 12x elevado à terceira potência. O que é que vocês têm que fazer nisso aqui? Tem que simplesmente achar o fator comum e colocar em evidência. Esse processo vocês vão pegando no decorrer que vocês vão praticando, beleza? Então aqui, quem é comum aqui? De cara, eu já consigo ver que eu tenho um x comum. Porque aqui eu tenho x elevado a 6 e isso é x vezes x vezes x 6 vezes, beleza? E aqui eu tenho x elevado a 3, que é x vezes x 3 vezes. E o que é que aparece aqui? Eu sei que x elevado a sexta é maior que x elevado a terceira, logo isso aqui, o x elevado a terceira está dentro do x elevado a sexta. Beleza? Então eu sei que x elevado a terceira é um fator comum. Mas está faltando mais alguma coisa. Perceba que aqui eu tenho 8 e 12. Se eu fizer essa divisão por 2, eu consigo saber que tem um fator comum ali. Beleza? Então, qual é esse fator? Ele é eu dividi por 2, ficou 4x, e aqui ficou 6. Dá para dividir por 2 ainda, não dá? Então, eu tecnicamente estou simplificando isso aqui por 4. Então, eu tenho 8x à sexta, e eu tenho 4x à terceira aqui dentro, como fator comum. E da mesma forma, eu tenho 4x à terceira aqui também. Beleza? Agora vocês vão multiplicando para conferir. 4x à terceira, para transformar em 8x à sexta, o que é que eu preciso? Eu preciso do x à terceira também, por x à terceira vezes x à terceira, vai ficar x à sexta. Produto, potência, mesma base. Não é? Então eu sei que eu vou precisar do x à terceira. Só que aqui eu tenho 4x e aqui tem 8. Como é que eu faço para transformar? Olha, 8 é o dobro de 4. Não é? 8 é o dobro de 4, então eu estarei multiplicando por 2. Então aqui vai ficar 2x à terceira. Viu como é simples? E agora? Eu tenho 4x à terceira, eu quero transformar em 12. Foi por quem que eu multipliquei? 4x à terceira ficaria... Dá para multiplicar por quem? 4x à terceira, eu quero transformar... O x à terceira já está aqui. 4 multiplicado por quem que vai dar 12? Essas perguntas que vocês vão fazer, beleza? Eu sei que 12 é múltiplo de 4, 4 vezes 3 dá 12, então eu sei que eu vou multiplicar, vou colocar lá, ó, menos 3. Menos 3. Se vocês fizerem essa distributiva, vocês vão perceber que vocês vão chegar nesse mesmo resultado. Bora conferir? 4x à terceira vezes 2x à terceira menos 3. Como é que eu faço isso? Eu multiplico 4x à terceira vezes 2x à terceira, ficaria 4 vezes 2 que dá 8, x à terceira vezes x à terceira daria x à sexta. Multiplicação de potência de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes, beleza? Então ficaria 8x à sexta. Beleza, deu certo. Será que funciona no outro? 4x à terceira multiplicado por menos 3. A gente multiplica a parte numérica com a parte numérica e a parte literal com a parte literal, nesse caso as variáveis. Mas perceba que aqui só tem a parte numérica, então multiplico. Menos 3 vezes 4, menos 3 vezes 4 dá menos 12. X à terceira ele está sozinho, então repito, x à terceira. Menos 12, x à terceira. Beleza? Bem simples. O outro caso de fatoração de expressões algébricas é por agrupamento.
Perceba que por agrupamento vai ser a mesma ideia do fator comum, beleza? A diferença é que aqui eu tenho um agrupamento de termos. Então aqui eu tenho um fator comum, novamente nesse exemplo eu tenho AX mais A mais BX mais E. Eu vou colocar aqui primeiro, usando o fator comum, que é o A, beleza? Então eu consigo escrever isso aqui ó, da seguinte forma: AX, A que multiplica X mais 1. Concordam comigo se eu fizer essa distribuição, vai chegar nesse mesmo resultado? A vezes X, AX, A vezes 1 dá A. Beleza? Então é isso que eu quero que vocês percebam. E aqui a mesma coisa acontece no B. Então novamente eu vou utilizar o fator comum, que nesse caso é o B. Vou escrever da mesma forma, mais B vezes X mais 1. Viu? Que é simples? Pessoal, mas aí é só fator comum. Agora eu vou agrupar esses dois. Perceba que eu tenho um produto de A vezes X mais B vezes X. Então aqui, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o fator comum X mais 1, que está multiplicando o A e multiplicando o B. Beleza? Então eu consigo novamente colocar em evidência. Como é que eu faço isso? Eu tenho A que multiplica X mais 1, mais B que multiplica X mais 1. O X mais 1 está multiplicando ambos os termos, então eu posso colocar em evidência, ficando A mais B que multiplica X mais 1. Viu que se tornou um produto bem mais simples. Essa expressão aqui, quando eu teria 4 termos, 4 monômios, e ficou essa expressãozinha aqui. Beleza? Tranquilo? Então aqui ficou dessa forma. O AX mais A mais BX mais B é igual ao A mais B vezes X mais 1. Beleza? Tranquilo? Então, vamos ver um exemplo. Nesse exemplo eu tenho 5AX mais BX mais 5AY mais BY. Beleza? Então eu tenho essa expressão com 4 termos e eu quero simplificar, eu quero fatorar essas expressões. Então, eu já percebo que isso aqui é um exemplo de agrupamento. Eu vou usar o fator comum em ambos os termos, beleza? Então, aqui, quem é fator comum aqui? Eu percebo que aqui eu tenho o meu x como fator comum e aqui eu tenho o meu y como fator comum, beleza? X multiplicado por quem que vai dar 5AX? Por 5A, não é verdade? E x multiplicado por quem que vai dar BX? Por B, não é? Quando vocês fizerem o produto aqui, vai chegar nessa expressão. E da mesma forma acontece aqui. O fator comum é o y, eu isolei o y, e agora y multiplicado por quem que vai dar 5AY? Por 5A, não é? E y multiplicado por quem que vai dar BY? Por B. Então aqui eu coloquei o fator comum em evidência novamente. Só que agora vocês percebem o quê? Eu tenho 5AB como fator comum. Então, novamente, eu consigo colocar em evidência. Beleza? Então, aqui nós temos x que multiplica 5A mais B, mais y que multiplica 5A mais B. Eu consigo colocar o 5A mais B em evidência. Beleza? Ficando x mais y vezes 5A mais B. Eu tenho esse produto, se vocês fizerem a distribuição, vai chegar nesse mesmo resultado. Beleza? Isso só vai simplesmente simplificar para nós nos resultados. E agora, outro caso que nós vamos estudar vai ser a diferença de dois quadrados. Se você percebeu, isso aqui é algo que você já conhece, pois eu já falei na aula de produtos notáveis. Eu tenho a diferença de dois quadrados, eu tenho essa expressão aqui, eu posso simplesmente escrever da seguinte forma: A mais B vezes A menos B. E isso é o produto da soma pela diferença, beleza? Então, falando de fatorar a diferença de dois quadrados, que vai aparecer utilizando os produtos notáveis que a gente já conhece, produto da soma pela diferença. Muitos casos vai depender da questão. Você vai querer esse produto notável e vai querer chegar na diferença dos quadrados, ou você vai querer sair da diferença dos quadrados e chegar no produto da soma pela diferença. Beleza? Então, vai depender da questão
quando é que vocês vão utilizar. Às vezes vai ser mais conveniente eu trabalhar com a diferença dos quadrados e outras vezes, se eu quiser simplificar, eu vou ter que fazer o produto da soma pela diferença. Beleza? Então aqui nós temos um exemplo. 4x² menos 25. Pessoal, aqui não tem a diferença dos quadrados. Certeza que não tem? Então a gente vai ter que se atentar a alguma coisa. 25. Como é que eu faço para escrever isso aqui? Como é que eu faço para fatorar isso aqui? Escrever em um produto isso aqui. Perceba que o 25 é 5 ao quadrado. Então, de certa forma, o 5, o quadrado da diferença está lá. Beleza? Então aqui, ó, eu tenho 2x ao quadrado. 2x ao quadrado ficaria quanto? 2 ao quadrado dá 4, x ao quadrado dá x ao quadrado. Menos 5 ao quadrado. Beleza? Então, por mais que vocês não consigam ver assim de primeira, mas a diferença dos quadrados está aqui implicitamente. E agora, o que é que eu consigo escrever essa expressão? Vocês conseguem escrever o produto da soma pela diferença, já que isso aqui é a diferença dos quadrados. Beleza? Então eu escrevo da seguinte forma. 2x ao quadrado menos 5 ao quadrado é igual a 2x mais 5 vezes 2x menos 5. O primeiro termo mais o segundo multiplicado com o primeiro menos o segundo. Beleza? Bem simples, não é? Então vamos ver outro exemplo aqui. Nós temos 36 menos 9a ao quadrado. Então, novamente, a diferença dos quadrados está aqui. 36 eu consigo escrever como 6 ao quadrado e 9a ao quadrado eu consigo escrever como 3a ao quadrado. Beleza? Então agora eu já sei que está ao quadrado, a diferença dos quadrados, eu vou simplesmente escrever o produto da soma pela diferença. Então aqui simplesmente vai ficar 6a ao quadrado menos 3a ao quadrado. Eu consigo escrever isso aqui com o produto da soma pela diferença. Então vou pegar o meu primeiro termo mais o segundo e multiplicar com o primeiro menos o segundo. Beleza? Nesse caso fica 6 mais 3a, que multiplica 6 menos 3a. Beleza? Então, pessoal, essa foi a aula de fatoração de expressões algébricas. Beleza? Se você está tendo alguma dificuldade, assista novamente as aulas de expressões algébricas que está disponível no YouTube. Assista novamente essa aula. Beleza? Galera, até a próxima aula. Beleza? E bons estudos. Falou!